Palavra de Deus para a sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Em outras versões, amados irmãos, a Bíblia também nos fala assim, mas ficai em Jerusalém até que recebam a promessa do Pai. Então, o que eu vim falar hoje aqui, né? O Senhor Jesus aqui, amados irmãos, deu um conselho para os discípulos, que eles não deveriam sair de Jerusalém antes que eles tivessem o revestimento do Espírito Santo de Deus. E hoje, eu vim falar com pessoas que estão querendo trabalhar na obra do Senhor, mas que ainda não estão preparados. O grande é o Senhor. Amados irmãos, o Senhor manda eu vir falar aqui o seguinte: não saia da sua igreja. Você precisa aprender, você é discípulo ainda, o Senhor está falando. E o discípulo, amados irmãos, ele tem que aprender com o bom pastor. O discípulo, ele tem que aprender a doutrina das santas escrituras. Amados irmãos, existem muitos irmãos que estão querendo fazer obras do Senhor sem ter ainda aprendido as doutrinas bíblicas da palavra de Deus. Existem muitas pessoas que estão dando maus conselhos para os irmãos. O Espírito de Deus está mandando falar aqui. As pessoas chegam até você e falam assim, vai, faz a obra do Senhor, não tem problema não. Não ouve o seu pastor, não ouve o conselho. Só que na hora que você entrar em apuros, meu amado irmão, minha amada irmã, ninguém vai lhe ajudar, presta atenção. Esses que estão fora da presença de Deus, que não estão dando conselhos para você conforme a palavra de Deus, eles não vão te ajudar. E quando nós saímos fora da presença de Deus, por aquilo que nós achamos e por aquilo que nós pensamos, amados irmãos, nós vamos pagar um preço. Hoje eu orei ao Senhor e falei, Pai, o que o Senhor quer que eu venha falar aqui hoje? Qual é o teu recado? Qual é a palavra que o Senhor quer que eu traga para o teu povo? E o Senhor falou para mim, falem para eles aprenderem com a minha palavra. Para você ser um discipulador, para você aprender a discipular, fazer discípulos, primeiro você tem que aprender com o mestre do Senhor, comigo. Oh, grande é o Senhor. Você tem que se assentar aos meus pés, Senhor. Você tem que ler a minha palavra. Você tem que ter caráter, você tem que ter compromisso com Deus, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas o Espírito de Deus está mandando eu falar isso. Tem muitos que não têm compromisso com Deus e estão querendo sair para ficar pregando em igrejas, amados irmãos. Deus não nos chamou para isso, para ficar andando de um lado para outro, para ficar ganhando ofertas. Tem muita gente que se tornou mercenário dentro da igreja. Preste atenção, amados irmãos. Não estão pregando mais por amor, não estão fazendo mais a obra de Deus porque amam a Deus, porque amam as almas, mas estão fazendo para receber algo em troca. Fique aonde você está, Deus está mandando eu falar. Aprenda com a minha palavra. Você tem que aprender a crescer espiritualmente. A Bíblia nos fala, amados irmãos, que primeiro nós somos bebês. Depois nós vamos nos alimentando com leite, depois com a papinha, depois com o alimento sólido. Quando Deus molda em nós o seu caráter, nós podemos sair e fazer aquilo que Deus nos manda fazer. O que Jesus estava falando para os discípulos? Não é tempo ainda. Ficar em Jerusalém até vocês serem revestidos com o meu Espírito Santo. E hoje, amados irmãos, existe muito fogo estranho dentro da igreja. Irmã, mas como que eu vou saber quando é Deus que está falando comigo?
E quando não é em primeiro lugar, você tem que conhecer o profeta. Saber se o profeta tem uma vida santa, tem uma vida íntegra. Os irmãos já ouviram quando Jesus fala assim: pelos frutos os conhecereis? Muito cuidado a quem você tem dado ouvido. Amados irmãos, a Bíblia fala para nós julgarmos as profecias, e hoje o Senhor está falando aqui: não saia do seu lugar, fique onde você está. Você ainda precisa aprender com as santas escrituras. Amados irmãos, eu já passei por isso, mas Deus me ensinou que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, amados irmãos. Nós não podemos sair do centro da vontade de Deus. Uma vez, amados irmãos, vou contar um pequeno testemunho. Eu queria sair da minha igreja, amados irmãos. E eu queria ir numa igreja pertinho da minha casa, que era na esquina da minha casa. E aí eu fui orar na madrugada, amados irmãos. Fui orar nas madrugadas. E o Senhor falou assim para mim: dura coisa é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Lembra quando Paulo, amados irmãos, Jesus apareceu para Paulo e o derrubou do cavalo? O que Jesus estava falando para Paulo? Você está lutando contra a minha vontade. Paulo era um escolhido de Deus, amados irmãos. Ele foi escolhido desde o ventre, mas ele tinha se levantado contra a igreja. E Jesus tinha um plano através da vida. Oh, grande é o Senhor está falando: eu tenho um plano através da sua vida. Não lute contra a minha vontade. Seja obediente, faça a minha vontade. E ali, amados irmãos, Deus falou para mim: dura coisa é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E eu entendi o recado de Deus, amados irmãos. Eu fiquei quietinha na minha igreja. E eu louvo a Deus porque eu tive um pastor maravilhoso que me ensinou a sã doutrina, amados irmãos. Se eu estou aqui pregando hoje, se eu estou aqui falando a palavra de Deus hoje, é porque eu aprendi, eu fui discipulada anos e anos, mas eu aprendi através do senhorio de Cristo. Por quê? Eu obedeci as ordens do mestre. Eu vim aqui falar para você, meu amado irmão, minha amada irmã: obedeça a voz do mestre. O Senhor está falando: ficai em Jerusalém. Fica aí onde você está, meu amado irmão. Fica aí onde você está, minha amada irmã. O que o Senhor está falando aqui? Muitos não querem atentar para a minha palavra, querem escolher seus próprios caminhos. Amados irmãos, não saiam, não desobedeçam. Quando nós desobedecemos, nós pagamos um preço caro. Seja obediente à voz do Senhor, leia a palavra de Deus, jejue, ore, busque ao Senhor pelas madrugadas, que o Senhor vai trazer uma confirmação ao seu coração. Amém, amados irmãos? Essa é a palavra que o Senhor mandou trazer aqui hoje. Peço para os irmãos que puderem se inscrever no canal, agradeço. Peço para os irmãos compartilharem esse pequeno vídeo, que eu agradeço, para que outras pessoas possam estar sendo abençoadas através desse pequeno vídeo. Peço para os irmãos acionarem o sininho, dá um joinha, porque assim o YouTube entende que esse vídeo pode ser enviado para outras pessoas, que existe alguém que está gostando desse vídeo. E eu quero agradecer a você, Terra Manto Nébias, que ficou comigo até aqui no final deste vídeo. Peço para você escrever nos comentários o pedido de oração que você tiver, que eu estarei orando por você e por toda a sua casa. E aqui estou eu mais uma vez, amados irmãos, agradecendo a vossa presença, deixando-vos com a paz do Senhor, e que Deus os abençoe enormemente. Amém?